E eu vou fazer uma breve apresentação do nosso grupo, porque eu acredito que nem todas pertençam ao Grupo Mulheres do Brasil. Bom? Bom, o nosso grupo nasceu em 2013, criado por 40 mulheres de diferentes segmentos e liderado pela Luísa Helena Trajano, que é a presidente também do Grupo Magalu. E a principal tema, o principal foco é justamente fazer o protagonismo da mulher. Próximo. Bom, nós começamos com 40 em 2013 e hoje nós somos mais de 140 mil mulheres em todo o mundo. Ou seja, nós somos o maior grupo suprapartidário do mundo. Suprapartidário do mundo. O nosso propósito é justamente potencializar o protagonismo feminino e transformar o Brasil influenciando políticas públicas. Nós temos os nossos valores, que é agir com leveza, dar aconchego, ter atitude de ser meu, fazer acontecer, promover impacto social mensurável e buscar a diversidade. Nós temos as nossas premissas, são muitas, mas dentre elas, nós somos feministas, porque a gente quer igualdade entre homens e mulheres, lutamos pelo fim da violência, a favor da liberdade de imprensa, a favor da democracia e todas essas premissas que dizem só a democracia. Os nossos inegociáveis. Nós somos um grupo suprapartidário, nosso partido é o Brasil, não somos contra os homens, mas a favor das mulheres, não usamos nem o nome, nem o registro do grupo para benefícios pessoais ou profissionais, e nós não reinventamos a roda, porque nós nos engajamos em projetos existentes. Aqui é o mapa do mundo, onde esses vermelhinhos é a atuação das mulheres do Grupo Mulheres do Brasil. Tá? Começou no Brasil. Começou em Brasília, e depois a nossa primeira sede foi em Franca, e depois nos outros estados, nos outros países. Nós temos núcleos regionais, nós temos núcleos no Brasil, 114, núcleos no exterior, 37, e cerca de 22 países ao redor do mundo. E praticamente 424 líderes. Nós trabalhamos com as ODS, na parte econômica, social, paz e justiça social e ambiental. Esse aqui, como eu estava explicando para quem estava chegando, o núcleo seria assim um grande guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva tem os comitês temáticos. Dentre eles, 60 mais que lida com a longevidade. Tá? Nós temos praticamente 20 causas, dentre elas a nossa, que é a educação para a longevidade bem-sucedida. Bom, falando do nosso comitê, é promover a educação para a longevidade bem-sucedida, a conscientização a respeito do preconceito por idade, promover a mudança cultural e atitudinal sobre o envelhecimento, e nossas ações são globais. Ela engloba qualquer parte do mundo que você for, nós vamos encontrar a nossa causa. E assim por diante. Tem mais? Aqui seriam as nossas redes sociais. Uma vez por ano nós fazemos uma caminhada, que é justamente pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Essa é a nossa líder, a Luísa Helena Trajano. E nós temos assim praticamente uma frase. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu convido a todas vocês que não fazem parte do grupo a se inscreverem nesse site aqui. É só se inscrever,
não tem custo, para que vocês possam se beneficiar de tudo que o grupo pode oferecer. Inclusive, uma palestra como a nossa hoje. Tá? Bom, sejam todas bem-vindas. Márcia, agora é você. Muito obrigada, gente. Gente, boa tarde a todas. Eu estou muito feliz de ver essa casa cheia. E, de verdade, o que a gente brincou é que quando a gente junta ideais, junta pessoas em torno de um tema que a fascina como a literatura, a gente produz, é rápido, as coisas acontecem. Então, eu sou Márcia, faço parte do Grupo Mulheres do Brasil e sou do time que formou o Círculo de Leitura do Comitê 60+. Mas eu também participo do Janelas para o Mundo, que foi o projeto cultural que a gente montou lá no Trabalho 60+, onde a gente tem literatura, cinema e escrita. Então, duas paixões juntas só podia dar certo. E hoje todo o time de mediadoras do Círculo de Leitura está aqui para ajudar, para conduzir esse bate-papo com vocês. Então, hoje, véspera do Dia Internacional, Nacional do Escritor, a gente está aqui para agradecer, para reconhecer, para celebrar as mulheres que enfrentaram vários preconceitos, o racismo, o machismo, o elitismo cultural, as diferenças de gênero, de classe, e escreveram, e ousaram escrever a história do Brasil. Então, enquanto elas, para combater o silêncio, elas escreveram. Para combater a omissão, elas publicaram. E para combater o aparecimento, digamos assim, o anonimato, elas resistiram. Então, é em nome dessas mulheres que a gente quer falar um pouco hoje. Então, nós vamos falar, desde o início, um pouco das pioneiras, um pouco das clássicas, um pouco das contemporâneas, até a gente chegar nessa nova escrevescência feminina que todas nós queremos nos expressar, seja em termos de qualquer tema, mas a gente quer publicar, a gente quer escrever para poder ter o nosso registro. Eu já queria começar, então, chamando a Lu, que fez a primeira pesquisa para a gente começar a nossa história da literatura e o papel da mulher. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Luciene Chalé, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil há mais de 10 anos, mais de 30 anos de voluntariado e amo essa casa. Por favor, venham todas participar do Grupo Mulheres do Brasil. Eu fiz uma pesquisa para as mediadoras, para a gente ter um pano de fundo sobre as mulheres. Quem são as mulheres? E nessa pesquisa, foi uma pesquisa simples, que eu apliquei nas 60+ que fazem ginástica hoje, no ginásio de Ibirapuera, que são muitas mulheres que fazem ginástica, e no asilo Ondina Lobo, hoje a gente tem umas 85 assistidas, inclusive a média de idade é de 60 a 106 anos. Então fizemos 3 perguntas nessa pesquisa para as mulheres. Quais são as emoções que transformaram a vida de vocês com escritas femininas brasileiras? E as 3 perguntas são: o que é escrever para você? O que é cultura para você? E o que é literatura para você? Dessas 129 mulheres, teve as mais lidas, as memórias mais afetivas, ou assim, eu lembro na época que minha mãe falava da Júlia Lopes. Gente, 1800. Eu lembro que a minha tia seguia abolicionista, Maria Firmino, comecinho de 1900. São realmente as pioneiras, aonde nessa época, vocês têm que pensar que não existia luz elétrica no Brasil. Não existia meios de comunicação, muito menos acesso ao feminino. Só um instante. Eu quero começar com a frase das pioneiras, uma das pioneiras, que é a Júlia Lopes de Almeida. Ela nasceu em 1862 e morreu em 1934. Eu escolhi uma frase dela que vai dizer muito do que é a nossa pesquisa e a nossa história de escrever, o escrever feminino. O mundo de cada um
é limitado pelo que abrange os raios da sua capacidade visual, ou pelo que lhe sugere a sua imaginação. Júlia Lopes foi a primeira mulher, uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. E ela foi a única idealizadora da Academia Brasileira de Letras, a qual não foi permitido que sentasse na cadeira. Ela poderia ter, desde 1900, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas os homens não permitiram. Então a reflexão é muito profunda, foi uma pesquisa muito real, de histórias verdadeiras, que trazem para a gente 3 momentos: a genética, o florescer e o expandir da escrita feminina. No século XIX, a gente vivia numa sociedade machista. Por isso, o mundo estava limitado. Imaginavam que as mulheres não eram capazes de escrever ou moldar a cultura por meio da literatura. Essa visão não condizia com a realidade, e vou provar a vocês. Tem a cola, gente, eu tenho a colinha, é rápido. Essas autoras ampliaram a visão do mundo ao seu redor e deixaram um legado ultrapassando o seu tempo. Elas abriram caminhos para que todas as mulheres tivessem voz e poder em sua escrita. Eu queria chamar agora a Bel, porque a gente vai falar de várias fases. Eu tenho um slide atrás aqui das escolhidas. Eu só queria fazer uma referência que essas mulheres foram memórias reais, de sentimento reais, de pessoas que existem hoje até 106 anos, tá? Não é uma criação, é uma pesquisa em loco com pessoas que mostram como as suas avós, bisavós, falam: menina, aprende, faz, busca, escreve, seja você a sua própria história. Bel, eu posso chamar você para falar das clássicas, por favor? Obrigada. Bom, primeiro está aqui na frente de todos vocês. Falar de Raquel de Queiroz, que foi efetivamente a primeira escritora a ingressar na Academia de Letras Brasileiras. Falar de Clarice Lispector, falar de Cora Coralina, né, de Lígia Fagundes Telles, de Cecília Meirelles, é muito difícil, né? Principalmente na frente de todos vocês aqui. E aí eu fiz uma colinha, que nem a Lu, né? Deus do céu, afinal de contas tem muita gente aqui. Abrimos um espaço para celebração e para escuta. Escuta atenta, profunda, daquelas palavras que moldaram a sensibilidade da literatura brasileira do século XX. Palavras escritas por mulheres, para o mundo e para vocês. Esse encontro, que carinhosamente chamamos de Escrevivências Femininas, é uma homenagem a Conceição Evaristo, que usou esse termo, ela cunhou esse termo para dizer, para dar nome para aquela escrita que nasce da vida, para a escrita que nasce da carne, para a escrita que nasce da luta e da ancestralidade das mulheres. Confesso que tenho aqui um enorme desafio. Poder falar em tão pouco tempo dessas gigantes da literatura. Falo de Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, entre outras. 5 nomes que representam muitos outros que vocês conhecem. E que aqui nesse momento eu só vou poder falar dessas 5 porque elas me deram 3 minutos, né? Então é puxada, é divino, né? São 5 mulheres que ousaram escrever a partir de si mesmas, com coragem, com lucidez, com emoção. Eu começo pela prosa firme de Raquel de Queiroz, a primeira mulher na Academia de Letras. A poesia de Cecília, que embala e nos desperta. A escrita densa e afiada de Lígia Fagundes Telles, que assinou em plena ditadura o Manifesto das Mil, pela liberdade, pela democracia. A intensidade de Clarice, traduzida em tantas outras línguas para que o mundo pudesse conhecê-la. E, por último,
e não menos importante, a sabedoria simples e profunda de Cora, doceira de profissão. Só publicou seu primeiro livro aos 75 anos, mas começou a escrever aos 14, com pseudônimos, oculta através dos maridos, da família, dos amigos, até que aos 76 anos publicou o seu primeiro livro. Não a sua primeira escrita, mas o seu primeiro livro. Essas mulheres mostraram o feminino em toda a complexidade. Mães, filhas, sonhadoras, inquietas, silenciadas, mas nunca apagadas. Elas escreveram o que viveram. E ao escreverem, deram forma ao que... É o meu? E essas mulheres nos mostraram o feminino em toda a sua complexidade, né? E deram forma a tanto sentimento que muitas vezes cada um de nós aqui sentiu, mas não achou as melhores palavras para expressar. Então, foi um aprendizado enorme para cada um de nós, porque essas mulheres escreveram só. Não, elas romperam barreiras, elas derrubaram um muro e nos ensinaram que é possível renascer com cada palavra. Ao romper, hoje, podemos continuar escrevendo, como filhas, como herdeiras, continuadoras desse legado que começou lá atrás. Um legado que pulsa em cada uma de nós e se recusa a se calar. E por falar em nomes tão importantes, eu queria chamar minha amiga Lu Chagas, porque nós temos um desafio enorme aqui. É mostrar um pouco de cada uma dessas mulheres que antecederam as nossas autoras e escritoras que vão compartilhar suas histórias aqui. Lu. As contemporâneas. Isso. Boa noite. É uma missão difícil, né, falar das escritoras contemporâneas, porque são muitas. Aqui nós escolhemos 6, mas eu comecei a listar, né, é infinito, né, porque hoje em dia cada vez mais a mulher está mostrando o seu lugar e está se mostrando para a sociedade e escrevendo, né? Então, eu queria falar algumas coisas que elas têm se destacado muito por uma produção literária potente, ou seja, elas falam de racismo, elas falam do dia a dia, elas falam, né, da potência, das fragilidades. Aqui nós temos a Adélia Prado, por exemplo, ela é um exemplo, né? Em 2024 ela ganhou 2 prêmios, o prêmio Luiz de Camões e o prêmio, deixa eu lembrar, não foi, Jabuti, prêmio Jabuti. Ela tem 88 anos. A última, Ana Maria Gonçalves. Mês passado ela foi eleita a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Nós temos Conceição Evaristo, uma mulher potente, né, que não dá nem para dizer, né, a quantidade de trabalhos que ela tem. Ela é da Associação Brasileira de Minas, né, de Letras de Minas Gerais. Temos muitas pessoas para falar, por exemplo, as indígenas, né, a gente começou a conversar ontem, uma pessoa que é do nosso grupo, mas ela não está aqui, e ela falou das escritoras indígenas, porque quem concorreu com a Ana Maria Gonçalves foi uma indígena, que na verdade a Ana Maria conseguiu, foi a Regina Potiguara, se eu não me engano. Eliana Potiguara, né? E ela não... provavelmente na próxima, né? Então a gente está vendo que a mulher está conseguindo se empoderar, ela está conseguindo mostrar o seu caminho, né? A crescente dos povos originários, né? Temos diversas... então, a escrita contemporânea, o que ela mostra também? Que quando a pessoa escreve, a maioria as jovens, né, elas já pensam nas multimídias, né? Então elas já pensam num teatro, né, já pensam na música, numa dança, em filmes. Então hoje em dia não é apenas escrever um livro, mas elas já pensam adiante. O que pode ser feito com os livros, né? A partir das ideias dela.
Então, é isso, são várias narrativas, né, que elas têm, é um potencial enorme, né? Temos aqui a Carla Madeira, né, uma escritora brilhante, que aborda temas, né, tem o amor, o perdão, né, então um pouco mais fragilizado. Aí a Aline Bey, né, que tem um estilo todo particular, né, ela era matemática e depois ela resolveu fazer ser escritora, acho que não foi jornalismo que ela fez. Então, é isso, né? São muitas, né, que a gente tem para falar das contemporâneas, inclusive as nossas escritoras. E para isso eu vou chamar, então, a Isabel e a Márcia, que elas vão dar continuidade que nós viemos aqui, né? Falar das nossas escritoras. Bom, como vocês viram, embora a gente tenha... elas tenham superado, a gente falou da germinação, falou da expansão e falou dessa transformação que as mulheres, as autoras contemporâneas têm promovido por conta da internet, por conta do avanço mesmo. A literatura feminina está ganhando espaço, está ganhando vigor, está ganhando força contra tudo e contra todos. E aí temos pequenos avanços, como a gente já viu, dos 40 acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, já temos 5. E pela primeira vez, 5 no mesmo período, porque são 13 ao longo de 102 anos, mas 5 atualmente ativas, né? Então a gente quer agora passar para essa fase que a gente está chamando de novas escrevivências, porque temos aqui as 5 mulheres que também ousaram romper as suas barreiras e começaram a escrever depois dos 50, 60 anos, contar as suas histórias. A gente está saindo daquele lugar de ser vista como mulher ou como companheira de alguém que escreve, ou então de usarem as nossas percepções, mas dentro de uma lógica masculina, para assumir o nosso momento, o nosso universo. Afinal, como a gente disse, as pioneiras, as clássicas e as contemporâneas, elas fazem e trazem a nossa ancestralidade. Elas são o nosso passado, nós temos o nosso presente e agora queremos construir um novo futuro. Bel. As que nós homenageamos aqui, né, tem um papel importante em cada um de nós. O que cada um de nós leu, o que cada um de nós se formou. Porque com certeza o que lemos faz parte do que hoje nós podemos escrever. Está no nosso vocabulário, está no nosso... né? Então, assim, é importante, assim como a gente homenageou essas mulheres hoje, a gente acredita que a escrita é um instrumento de memória, de transformação e de resistência. E para isso a gente convida algumas novas escritoras dessa escrevivência. Nós temos aqui 7 hoje, né? Representadas em diferentes categorias, de prosa, poesia, de momento, né? Então, hoje, o Comitê 60+, em parceria com Janelas para o Mundo, celebra antecipado o Dia do Escritor, unindo gerações. Eu acho que esse é um desafio que a gente tinha. E quando uma mulher escreve, ela não só narra a sua história, ela redesenha o mundo a partir de si. E a gente fala, então vamos começar a nossa conversa. A Bel começa entrevistando e conversando com algumas, e eu, na sequência, converso e entrevisto outras. Por favor, Bel, chama. Eu vou chamar a Sueli Tonac, é a nossa primeira convidada. Uma salva de palmas da Sueli. Se você puder sentar, acho que é melhor você sentar, não é? Você prefere sentar? Prefere? Fica à vontade. Bom. Difícil, né? Ela mandou sentar. Não, eu não mandei sentar, não posso sentar e tocar no minha tá bom, gente, essa é a Sueli Tonac, psicóloga, gerontóloga, educadora. Hoje, Sueli é uma ativista da longevidade ativa e usa o vestir-se e a moda como temas centrais em sua vida. Trabalhou durante 30 anos na área comercial de grandes marcas da moda, como Equilíbrio e Maria Bonita, até transformar-se em empreendedora em 2015, aos 65 anos. Poucas são as mulheres que aos 65 anos
dão uma virada na chave, né? E foi o que aconteceu com a Sueli. Aos 65 anos, ao lado da sua irmã, Ciusa Tonar e a Duda, decidiram empreender e abrir esse negócio de moda. Adora escrever, é autora de 3 livros, articulista do portal do envelhecimento, do blog do IDEAC, onde também ministra cursos, participou de diversas coletâneas literárias e faz parte de vários grupos de saberes diferentes, bordado, cinema, literatura. Acabou? Bom, não, volta aí. Acabou. Bom, aqui estão os 3 livros da Sueli, né? Nós estamos falando do primeiro livro, onde ela fala do vestir, né? Um desafio, e é o primeiro livro dela, poético e cheio de memórias da infância. O segundo livro e o terceiro foram escritos em 2024, né? Publicados em 2024, Velhice Moda, Velhice é Moda, Velhice na Moda. E ela vai compartilhar um pouco, né? E logo no primeiro capítulo ela já fala tempo, moda e o desejo, né? E por viver a velhice muito bem, enfrentar a velhice, quem segue a Sueli no Instagram sabe o quanto ela trabalha para desmistificar a velha, né? Em parceria com a Andréa Mantola, ela lançou o livro Golpes contra a Pessoa Idosa, para nos ajudar, a cada um de nós, a evitarem cair em tantos golpes que ultimamente tem feito. Então, eu tenho um desafio hoje, Sueli, para entender primeiro o que você sentiu para escrever seu primeiro livro. Como que foi isso? Essa é a primeira pergunta? É. Eu tenho 8 minutos. Se eu passar, vocês me avisam, porque eu costumo extrapolar e eu não quebro eu tenho várias regras. perguntas, né? Então. Tá bom. O que levou a escrever esse primeiro livro? Eu trabalhava na Maria Bonita, na Equilíbrio, eu fui expulsa do mercado porque eu tinha 55 anos e não tinha espaço para velha. Eu falo velha hoje, mas antes eu não falava. Eu tenho orgulho hoje de falar velha e também sou muito criticada, mas isso já não importa. E aí eu resolvi colocar, eu entrei no COGEAI antes de ir para o mestrado, e eu tenho uma estudiosa de envelhecimento, que eu agradeço a ela, que chama Adélia Godefarb. Ela foi minha orientadora no COGEAI. Quando eu queria provar, acho que primeiro para mim, para depois para o outro, que mesmo velha e mesmo velha, que eu vinha carregada de experiência, eu não tinha espaço nessa sociedade de idadismo. E daí a Adélia falou, não, você não vai provar para isso, você vai mostrar a tua história de vida. Aí entra a pergunta. E a minha história de vida está ligada com vestir, com o vestido, com a beleza, com o autocuidado, com a autoestima, desde os 5 anos que eu tenho. Eu sou a mais velha e eu tenho mais 2 irmãs. Então a minha mãe do interior, para ela, por isso que eu trouxe esse livro, esse daqui, o segundo. Mas ela fazia festas e fechava o clube e mandava as costureiras fazer vestido. Eu acho que era um desejo dela, então ela foi colocando nas filhas. E a gente desfilava. E nos 5 anos ficou registrada na memória, as nossas memórias afetivas. Aí vem a história da minha infância, que a Adélia Godefarb falou, você não vai falar do trabalho expulso da sociedade. Você vai entrar no mestrado e fazer essa pesquisa, que é esse primeiro livro, sobre a tua vida, que está ligado a... Eu não gosto da palavra moda também, tá? Está ligado com a... vaidade também não, mas com o teu paixão, que é... Eu lembro que eu dava aula no Galileu, saí, e quando eu cheguei para minha família e falei que eu não ia mais ser professora, que eu não queria mais consultório, que eu ia trabalhar no shopping de vendedora. Eu adoro falar isso. E aí todo mundo levantou, né? Ai, não, meu pai, não. Também é dialético, porque me parece, e é verdade, parece que tem espaço, só quem estuda, quem faz mestrado, quem faz livro, quem faz isso, quem faz aquilo. E trabalhar no shopping, que é uma profissão de quem não deu certo, já acabou? Uma profissão que não deu certo não é bom, não é bonito, não é aceito. E deu certo. E no primeiro ano eu fui supervisora das 3 lojas, fiquei 15 anos e fiz um sucesso muito grande. Por que isso? Porque a gente precisa estar apaixonada pelo que faz, tem que estar apaixonada pela vida. Aí a escrita, eu escrevi pensando nas minhas memórias, como a Bel falou, na minha experiência com a minha mãe, que mandava também
fazia cinema para nós assistir, deixava a gente convidar as amigas, mandava fazer um circo no final da... Isso é tudo interior, né? Aqui em São Paulo, sai antigo, lá longe. Mandava fazer o circo, mandava fazer casinha em cima da árvore para a gente almoçar em cima da árvore. Olha o perigo, mas a gente tinha casinha lá. Bom, então, acho que é uma... tem mais outra pergunta? Acabou o tempo? O que você sentiu quando finalizou o primeiro livro? Qual foi o sentimento? Não. O sentimento é que eu fui expulsa. Eu quis fazer o doutorado na área de gerontologia social e ganhar uma bolsa sanduíche para ir para Portugal. Aí a Maria Helena Vilas Boas, que faleceu esse ano, que fiquei o tempo inteiro na PUC com ela o dia inteiro, fazendo exame, falou: minha filha, você passou. Aí eu falei para ela assim: então eu vou lá na secretaria fazer a inscrição e já vou pedir minha bolsa sanduíche para Portugal, que eu queria fazer em Portugal. Aí ela virou e falou assim: não, você não vai poder porque a gente não dá bolsa para as pessoas velhas. É muito sério isso na Geronto, e não oferecia a bolsa. Aí eu peguei e falei: então eu vou fazer o livro. Pronto, peguei minha pesquisa e transformou nesse livro daqui. O que eu senti? Eu senti assim, muito orgulhosa de mim, mais vaidosa do que eu sou, muito assim, eu nem acreditava, eu beijava o livro, e é verdade, eu me senti, acho que eu nem dormi, 3 minutos, fala outro. Qual assunto, personagem ou situação do texto que você escreveu que você mais gostou e por quê? Não, e também eu vou falar, eu sou muito narcísica, eu sou muito vaidosa, eu gostei de tudo, e o que eu mais gostei foi que agora nesse desfile que a gente fez esse ano, a Márcia, a Bel, a Eneida, a Lu, a turma da literatura, e aí eu falei: a gente vai fazer o desfile. A Bel falou: você não falou nada. Eu falei: eu vou pesquisar pessoas que escrevem sobre poesia e o vestido. Porque esse vestir é uma poesia, é um cuidado, é não eu estou vestindo para ninguém, não estou vestindo para mim mesma, é uma celebração. E aí eu pus lá no Google: livros que falam sobre poesia e moda. Quem aparece? Eu. Qual é o recado que você gostaria de dar para todas essas mulheres que estão aqui presentes hoje? 2 minutos. Eu quero dar um recado seguinte. Primeiro eu quero agradecer de vocês estarem aqui, de todo mundo lindo, todo mundo arrumado, bonito, sabe? Foi uma festa receber vocês todas. Para mim, eu estou dizendo, acho que para todo mundo, sabe? Com uma carinha alegre, cheia de vida, cheia de sonho, de desejo, de esperança. Então, eu esqueci a pergunta, eu tenho problema afetivo. Qual o recado que eu dou? Tá, já lembrei. O recado é o seguinte: escrever livro é bacana, escrever poesia é bacana, participar de literatura, eu participo tudo ali do grupo Tamate, um monte de coisa. Mas o mais interessante é que cada uma que está aqui dentro tem escrita para colocar. Você não quer colocar na escrita? Tem uma escuta tua interna. Então, é a riqueza de cada uma que está aqui se apresentar para o mundo, para a vida. Não, Sueli, eu não sou Aparecida que nem você, mas se apresenta para você, tá? Você está na tua mão, é isso. Então, a riqueza está aí dentro de vocês, tá? Então, vai em busca desse sonho, ou seja, da escrita, ou de ser cantora, ou de ser bailarina. Aí são vários, senhor. Obrigada. Toma Ruth agora. Marcinha não está aqui. Belzinha. A Marcinha está logo aí. Eu que vou falar de vocês. O desafio. Bom, temos agora a nossa segunda convidada, Ruth Rendeiro, uma mulher bonita. Posso usar, né? Posso usar porque essa realmente é. Jornalista, há quase 50 anos, natural de Belém do Pará. Em 2013, lançou seu primeiro livro, Até que o Câncer nos Separe. Em 2020, lançou o segundo, Paneiro Empanturrado, de histórias. E em 2023, o seu terceiro livro, Beija Tu e o Atorzinho no Ver o Piso.
Em 2018, mudou-se para o estado de São Paulo. Aposentada da Embrapa, continuou atuando na revisão de textos técnicos científicos amazônicos, assessorando cientistas e atuando em mídias especializadas e, acima de tudo, escrevendo. Pois escrever para ela é mais do que um prazer, é uma terapia. Bom, aqui estão 3 dos livros, né, da Ruth. E... Opa! Aqui estão os 3 livros da Ruth, na ordem de publicação. A primeira pergunta é o que você sentiu quando escreveu o primeiro livro, o que você sentiu para escrever esse primeiro livro. Então, está aberto para você ir contando, se você quiser contar dos 3 livros ou do primeiro. Tem 8 minutos, a Sueli já lembrou. Nós estamos com o tempo todo contado. Bom, muito prazer, obrigada por ter aceitado participar. Imagina, para mim, primeiro eu quero só agradecer, porque eu acho que nos últimos anos, e principalmente em 2024, ter entrado neste grupo especificamente mudou a minha vida. Não faz muito tempo que eu moro em São Paulo, e então fui acolhida, afagada por essas pessoas maravilhosas, principalmente o pessoal da literatura. Como vocês viram, eu comecei com jornalismo científico. Eu passei 26 anos da minha vida trabalhando com jornalismo científico. Mas eu já tinha um pé na literatura. Antes de fazer jornalismo, eu fiz letras. Aí eu voltei, como dizia minha mãe, a escrever livro de ler, depois que eu me aposentei. Porque minha mãe, quando eu chegava com um livro novo, ela dizia, ai, que legal esse livro. Mas não é livro de ler, porque eram livros técnicos, né? Então, esse livro, primeiro, na verdade, ele tem vários rótulos, eu chamo de jornalismo literário, que eu fiz especialização em jornalismo literário depois que eu me aposentei. Jornalismo literário, é um jornalismo que é permitido você usar a literatura, você viajar, só não pode mentir, só não pode usar ficção, tem que ser tudo verdade. E nesse caso aí infelizmente, uma verdade. Eu e meu marido tivemos câncer juntos, né? Então, eu tinha um filho e, na época, o filho e a filha, que está ali, o mulherão ali na cantina, ela com 12 anos e ele com 16, e ele morreu. Aqui no AC Camargo, enquanto eu tratava o câncer de mama. E isso foi a minha pequena monografia, né, da especialização. E eu tinha um blog e depois acabou virando um livro. Misturei o blog com outras coisas. Então, ele narra desde a hora que eu descobri o câncer. Primeiro o meu, depois o dele. O segundo tá aqui, foi um presente, eu adoro essa roupa, porque é a capa do livro. Né? Então, isso aí é uma miscelânea, assim. Eu participei de um edital e fui selecionada. Tem tudo aí. E principalmente tem muito Amazônia, porque eu sou uma amazônica. Né? Eu sou uma belemense de raiz, aquela que sabe fazer tacacá, aquela que sabe fazer pato no tucupi. Isso, que come farinha todo dia. Eu sou a paraense, a belemense, sobretudo. Então, ali tem contos, tem crônicas, tem desabafos, tem algumas sacanagens, né, que eu entreguei para uma senhorinha mais moderada do que eu, e disse, Ruth, como tu é indecente, né? Eu digo, mas não sou eu, sabe? Não fui eu, aquilo ali é o personagem. Não, aquilo saiu da tua cabeça, então és tu, né? Então, não consegui convencê-la de que não era eu. Então, ali é uma miscelânea, ri-se, chora, né, pequenas coisas. E o terceiro, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu acho que escrever para a criança é muito difícil. Né? Até porque a gente não é mais criança, a gente acha que é, mas não é. Nesse caso aí, mais ainda, porque a ilustração desse livro foi feita pela minha sobrinha neta, que à época tinha 9 anos de idade. Né? Então, resumidamente, né, já fazendo aí
é um beija-tu, que é um urubu gigante que veio da floresta. Espera que eu só tenho 2 minutos, tá? Que veio da floresta para proteger o Arthurzinho. Eu não tenho esse fonema no meu linguajar lá de... Esse fonema não existe lá em Belém, esse R. Arthur não tem. Então, o Arthurzinho foi abduzido por uma espécie de dono e ele, quando a máquina pifou, ele caiu lá no mercado do Ver-o-Peso, na Feira do Ver-o-Peso, que é a maior feira da América Latina, a feira descoberta. E o beija-tu, ele ficou protetor do Arthurzinho. E a coisa mais interessante é que esta garota, o pai biológico dela é trans, ou seja, hoje é uma mulher. E ela usou todas as cores inconscientemente do pessoal do LGBT. Então, eu adoro esse livro pelo que ele significa, pela porta aberta que abriu para ela. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande. E pelo Arthurzinho, que era o meu velhinho, que era meu vizinho lá na cidade de Leme, onde eu morei, e que morreu faz bem pouquinho tempo, e que me dava goiabas fresquinhas pelo muro do quintal. Então, é isso. Tá? Acabou, eu não consegui fazer nenhuma das outras perguntas. Já respondeu. Já respondeu. Na verdade, depois nós vamos ter um horário. É só anotar o que vão querer perguntar na roda de conversa, a gente responde. Depois nós vamos ter uma hora de roda de conversa com elas. Então eu queria chamar aqui no palco a Eliane. Eliane Kreisler. Obrigada, Eliane. Prazer recebê-la aqui. Deixa eu pegar o microfone, licença. Acho que vai ter que sentar aí. Quer que eu sente aqui? Não, pra cá, Senta aqui do meu ladinho. Vai ter que sentar assim, ali, né? Bom, como é um prazer enorme, né, te receber aqui. A Eliane é pedagoga, pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral e pós-graduada em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua em projetos para empresas sobre longevidade, diversidade etária e trabalho. Sócia fundadora da EQ Consultoria Gestão e Carreiras, focada em gestão e transição de carreira pós 50 anos. Sua missão, capacitar indivíduos e organizações para práticas sustentáveis e inclusivas, criando ambientes inovadores e diversos. Valorizar o profissional 50+, por meio da desconstrução do estereótipo e do incentivo ao protagonismo sênior, garantindo sua relevância no mercado de trabalho. Aqui nós temos exemplo de alguns dos livros e tem um depoimento seu. E aí eu vou pedir para você que você leia, porque na verdade, né, se você quiser eu tenho ele aqui. Eu acho que na sua voz teria um impacto maior. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria imensamente agradecer por estar aqui com pessoas que, nossa, para mim é mais do que uma honra, tá? Quando me convidaram, eu falei, nossa, não estou a essa altura, eu sou meramente uma pessoa que quis se comunicar com as pessoas e falar o quanto era possível a gente poder romper a barreira de escrever, né? E isso, para mim, chega a ser muito emocionante. Eu vou ler aqui, né? Adoro esse novo caminhar. Sempre acreditei que fazer acontecer é um processo colaborativo e complementar. E daí convidei 4 queridos coautores. A Silvia Triboni, o Ivan, a Fabienne e a Beatriz Novaes. A Bia foi especial, topou fazer a coordenação editorial e viabilizou o livro. Escreveram sobre a importância do propósito em suas áreas de atuação e, assim, a complementariedade que defendo também entrou e fez parte do livro. Então, eu queria dizer que a gente nunca faz nada, absolutamente nada sozinho.
E se tudo isso está aqui, é porque a gente está juntos. Então, essa com certeza é a nossa maior vitória, estarmos juntas. Que honra, é uma honra enorme estar aqui com todos vocês. E para dar início à nossa conversa, bate-papo aqui, o que levou você a escrever o seu primeiro livro? O que motivou você? Bom, eu acho que se todos nós aqui fizermos uma grande reflexão, em algum momento da nossa vida, a gente foi escritor. Ou vai ser, né? Eu me lembro, e aí eu comecei, eu tinha uns caderninhos, que pena, que eu acabei me perdendo deles, né? Quando me mudei para São Paulo, eu escrevia poemas, quando eu era bem pequenininha, e não dei a menor importância para eles, porque a vida foi seguindo. E depois, quando dizem que a gente tem 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para fazer acontecer, né? E os meus 20 anos eu aprendi, estudei, 20 anos eu batalhei, eu trabalhei muito mais que isso. Eu vivi uma vida, né, de trabalho corporativo, muitas coisas. E aí eu me vi aos 57 anos, e agora? Né? Para onde eu vou? O que eu quero? Me vi me aposentando, fechando um ciclo, e eu não queria fechar esse ciclo. E daí eu falei, mas eu preciso deixar isso em algum lugar registrado. Uma amiga me convidou para escrever um capítulo, e eu falava assim, nossa, será que eu tenho? Eu não sei escrever, né? Eu não escrevo bem, eu não tenho nada, eu sou boa de falar, mas escrever eu não sou. E aí eu falei, tá bom, topo. E era para escrever sobre a minha trajetória. Aí veio a primeira barreira. Nossa, mas eu vou contar, o que eu tenho de tão significativo para contar, né? Só que aí eu pensava assim, nossa, aos 57 anos, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu quero deixar isso em algum lugar registrado. E foi aí que eu comecei a escrever um capítulo e, pasmem, eu fiz 10 a 11 revisões. Então, hoje eu tenho no meu computador 11 revisões desse único capítulo de 7 páginas. E eu falava assim, não, eu vou conseguir, tenho que conseguir, e eu muito crítica. E aí eu deixo uma mensagem, e já vou deixando a mensagem, não sejam críticas, porque eu fui tão crítica que eu não saía a coisa não acontecia. Então, depois eu falei, quer saber? Vambora. E depois do 11º saiu o capítulo. E foi assim que eu escrevi, e escrevi pensando que eu queria deixar registrado isso para os meus netos, para os meus filhos, a vida que eu tive até agora. Então foi isso. E qual foi o seu sentimento quando esse livro foi publicado com esse capítulo das 7 páginas revisadas? Olha, eu vou te confessar que a primeira coisa foi uma sensação de alívio muito grande, porque eu não aguentava mais revisar. Então, acho que isso foi um primeiro. E o segundo sentimento era um sentimento assim, eu consegui, né? E isso era uma coisa que me deixou assim, nossa, eu posso, então eu consegui. E aí, foi aí que esse sentimento de poder, e dali eu me libertei, né? E daí, toda vez que alguém me convidava assim, vem escrever alguma coisa, eu falava, eu posso. Aí eu ia lá e já diminuí, né? O último já não teve mais 11 revisões. Já teve um pouco menos, porque aí eu também deixei de ser uma pessoa crítica comigo mesma. E qual foi o assunto, o personagem, o texto que você mais gostou de escrever? É o último. Com certeza, falar sobre aquilo que eu vivi. Agora, depois dos 60, foi a fase mais libertadora da minha vida. Eu descobri que eu posso, mas eu posso de forma diferente. Eu posso sim, olhando para mim, como vocês falaram, eu posso sim me libertar e descobrir o que me traz prazer e paixão. E aí eu
quando a gente fala de longevidade, a gente fala de uma coisa que é muito forte. Tudo e qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa que a gente faça com paixão e sabendo o que a gente quer e ama fazer, ele tem um sentido enorme, principalmente na maturidade. Então, eu acho que sim, ter propósito, saber o que a gente quer, o que a gente gosta e o que nos faz feliz, era isso que eu queria traduzir nesse último livro, que era falar sobre aquilo que me faz acordar todos os dias de manhã. E aí eu fui escrever sobre propósito. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui. Eu vou chamar a Márcia. A Márcia vai dar continuidade e chamar as nossas outras escritoras. A gente não planejou, mas agora ficou bom todo mundo aqui, então talvez a gente tenha que providenciar mais cadeira. Então vamos seguindo a nossa nova escrevivência. Eu vou chamar a Ivani, por favor. Ivani, que veio de Santos para nos prestigiar. Vamos aqui do lado dela. Isso. Bom, vou contar um pouquinho de você, Ivani. Você fala de si melhor do que eu. Bom, ela é jornalista e 50 anos já escreveu vários livros, várias biografias, fez muita coisa para os outros e, de repente, depois disso tudo, resolveu escrever o seu livro. Ela mora em Santos, trabalha na cidade de Santos, trabalhou já em Jornal Estado de São Paulo, a Tribuna de Santos, atuou na coordenação e divulgação de grandes eventos, a FLIP, a Bienal. Ela já fez como assessora de imprensa, ela já trabalhou bastante na divulgação da literatura e também agora ela tem um blog, é uma coluna, né? Na verdade, uma coluna no... Como chama? Se chama Velho, vírgula, eu e uma interrogação. E por que esse nome? Esse nome porque a palavra velho é uma palavra que incomoda. Desculpe. A palavra velho incomoda muito. E eu como a Sueli, nós participamos do grupo do IDEA, que uma das coisas que a gente aprende lá é aceitar a questão da palavra velho, inclusive, né? Porque você fala, não é idoso, terceira idade, a melhor idade. Não, gente, a gente é velho, fazer o quê? É isso aí. Quanto mais você ficar assim, não aceitando isso, fica cada vez pior, né? Porque não tem jeito, é isso que a gente tem, então vamos lá. Então eu fiz questão de colocar na coluna esse nome, Velho, eu, que é para justamente chamar atenção nisso. A coluna é semanal e toda semana eu falo diversos temas, desde amor, né? Quando você reencontra pessoas que foram seus namorados antigos. Eu vou colocando coisas, eu sempre procuro dar dicas de filmes relacionados ao que eu estou falando. Então, toda semana tem isso e eu estou tendo muito retorno. Eu estou achando legal porque as pessoas falam, mas será que vai ter gente que vai querer ler sobre velhice? Tem sim, gente, porque todo mundo fica velho. Quem não fica vai ficar. Então, eu sou apaixonada pelo tema, eu pesquiso, eu gosto, eu leio. E eu estou muito feliz agora de poder ter esse espaço para falar disso. Como diz o Arnaldo Antunes, né? Velho é a coisa mais moderna que tem. É verdade, atualmente. a música dele é linda. Realmente. Você também escreve para crianças, né? Você tem lá... Eu tenho um podcast da pandemia que eu fiz para minhas netas, quando nós ficamos separadas, e eu sofri demais. Aí eu comecei a contar histórias para elas e gravar. Aí minha filha resolveu juntar e ela fez um podcast. Então, eu tenho um podcast que se chama Histórias da Vovó, que tem 123 histórias que eu inventei para criança pequena, são histórias curtinhas, né? Mas foi por causa delas e depois um monte de gente começou a me pedir história, avó, tia. E eu fui fazendo história para as crianças, gente que eu não conheço, manda mensagem pelo Instagram pedindo histórias, eu invento para criança, é uma coisa que eu gosto muito. E depois de ter escrito biografias, qual foi a sua reação quando você viu o seu primeiro livro? Isso foi complicado, porque eu sempre quis escrever, eu já tinha feito com os 40 anos um curso com Loyola, né? E de escrita criativa, depois fiz outro agora há pouco tempo, mas faltava coragem. Porque quando você tem um nível legal de leitura, eu sempre li muito, então você lê esses autores maravilhosos e fala, gente, como é que eu vou escrever alguma coisa
depois que você lê toda essa gente que escreve tão bem, né? Aí o próprio Loyola, uma vez numa entrevista, falou: se você pensar assim, você não vai escrever nunca. E tanto que ele que fez o prefácio do meu livro, para mim foi assim, foi inesperado. Eu pedi, porque eu falei, se não for ele, eu não vou pôr prefácio, que é ele ou ninguém. E ele fez o prefácio para mim. Uau, bacana, Nossa, bacana. foi muito feliz. E você escreveu um livro de contos. São contos, o primeiro, não ficção, quer dizer, agora é a hora de botar a cara para bater, porque eu falei, aos 72, se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Então eu tomei coragem para falar, e são contos, assim, acho que eles incomodam um pouco, porque algumas pessoas falam assim para mim: nossa, mas não parece que é você escrevendo, você escreveu isso? Uma amiga minha falou: nossa, que mãe horrorosa é essa de um conto? Eu falei: gente, é personagem. O meu irmão que está aqui fica perguntando: mas quem é aquele que te deixou esperando com vinho na mesa? Eu falei: gente, é personagem. Você escreve, você mistura as coisas, né? Você mistura as suas histórias, as histórias dos outros, e as coisas vão acontecendo. Como diz o meu editor, a hora que você resolve escrever, a magia do livro acontece. E aí as coisas vão, os caminhos vão abrindo, né, Celi? E é uma coisa maravilhosa isso. E você mesmo falou depois, no comentário, quando você falou do seu livro, que é agora, eu não quero mais nem saber. Chega um momento que você sente, é agora ou nunca, não dá mais tempo para ficar preocupada com a opinião dos outros, e sim com o sonho. E esse hoje é o seu. Exatamente. Esse E do seu livro, qual personagem, qual situação, ou qual narrativa te deixou mais realizada, porque você meio que se colocou dentro? Eu gosto muito de um a primeira frase é Amanheci Clarice, porque eu sou apaixonada por Clarice Lispector. Eu acho que tem muito a ver a minha escrita com a Clarice, eu leio tudo dela, tenho todos os livros. E o primeiro, que é a Sinfonia de Elisa, que é um conto que me marcou muito, e desse conto já está saindo, não está só começando um romance. Então esse conto para mim é muito precioso. Inclusive a capa do seu livro, né? Pode falar que foi um desenho, uma aquarela, ou que foi? É da Clarice. Ela está até no Instituto Moreira Salles, as flores lá. É ela mesma que pintou. Maravilhoso. E depois, o que você gostaria de dizer para essas mulheres todas? Depois que você escreveu as biografias, tantos anos de jornalismo, escrevendo o tempo todo, o que você tem a dizer para elas? Eu acho que duas coisas. Primeiro, é essa questão do envelhecimento, que eu vejo tantas mulheres e tantos homens, que acho que o homem é pior ainda, sofrendo por estarem velhos, que ficam com medo de fazer as coisas, não se assumem velhos, acham, não, velho é o outro, imagina, eu não sei o que. Gente, eu acho que a velhice é um presente para a gente, é um presente que a gente tem que aproveitar porque nós estamos aqui. Segunda mensagem é pensar alto, não pensa baixo não, sabe? Eu vi isso comigo, eu queria tanto que o Loyola fizesse prefácio, eu dizia assim, ele jamais vai fazer. E no dia que eu recebi, eu estava em Águas da Prata, numa terça-feira de carnaval, eu comecei a chorar feito uma louca, e o meu irmão falou assim para mim: o que você está chorando? Eu falei: o Loyola respondeu e fez o prefácio. Ele falou: mas ele não gostou? Eu falei: não, ele gostou. Então, gente, vamos pensar grande, vamos pensar o que cada um tem, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muito a falar e a escrever. E olha, muito obrigada por eu estar aqui, adorei o convite. Eu ainda fiquei, você de Santos para São Paulo. Valeu, gente, valeu muito. Eu vou contar, porque eu levei foram 3 nãos. Eu convidei as amigas felizes da vida. Vamos lá. Aí a Ivani, acho que eu não vou não. Eu estou lá morando em Santos. Eu falei: Ivani, pensa, pera já, mais um pouquinho. Aí depois ela, ok. A segunda está ali sentadinha lá atrás, a dona Beatriz. Eu insisti, mas ela disse que não, que ela estava com visita, mas ela veio assistir, na próxima ela vai estar aqui. E a terceira é a Elisa Guedes, que vocês sabem, ela estava no Canadá e ela não conseguiu vir para falar do livro dela. Mas é sempre um prazer imenso a gente ver o mulherio. Está todo mundo junto aqui, nossa, gente que escreve, está do lado de quem escreve. As métricas e ousando se expressar da maneira como a gente quer, de uma maneira natural, leve e sobre a nossa realidade. O seu livro marca muito, é um cotidiano, como você mesmo falou, seus amigos devem ter visto, mais pessimista. A gente olha e fala: pera, isso não é tão assim, né? Mas é um livro muito leve para a gente ler de uma vez só. E aí eu perguntei para ela: de tudo, o que você não gosta nessa vida?
Ela me contou. Conta, o que é que você não Tenho gosta? lagartixa, tenho um medo terrível de Tem lagartixa. um conto. Não é nem medo, eu tenho 2 contos de lagartixa, porque eu tentei, né, escrevendo, tirar o medo, mas não adianta, continua o medo. A Clarice tinha uma barata que é universal, a da Clarice. A minha é só uma lagartixinha. Gente, eu acho que é isso. O recado você já deu. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da sua preciosidade? Estou aqui, estou muito feliz. Depois, se alguém quiser, pergunta alguma coisa. 50 minutos lá para a gente tirar dúvida, falar dessa lagartixa, porque o conto é hilário. O medo que ela tem de ficar sozinha numa redação e encontrar a lagartixa. Entendeu? Vale a pena. Muito bem. Obrigada. Obrigada, gente. Agora quero chamar a Mônica Reis, a nossa mestra da escrita, sabe? Bom, tá aqui. Bom, Mônica, isso. Eu vou falar um pouquinho, vou colar, né? É escritora, formada em psicologia, com mestrado em psicologia pela USP, especialização também e formação formação em escritores pelo Instituto Vera Cruz, né? Ela é mediadora literária desde que a gente abriu Janelas para o Mundo. Ela veio primeiro como mediação literária e depois abriu a sua expressiva, eu chamo de Janelas Expressiva, onde ela tem uma turma que está ali de 20 alunos que só exercem a escrita criativa para poder escrever e dar mais um tempinho, está todo mundo sentado aqui. Eu queria que você falasse, ela é extremamente dedicada, extremamente atenta ao desenvolvimento da sua garotada, como ela fala, e escreveu 3 livros. O primeiro de contos, que ela lançou, pode pôr outro slide. Depois ela escreveu um livro chamado Inventário de Inverno, que tem uma história muito bacana que eu gostaria que ela... Outono? Outono. E Ondas do Tempo. Pode virar e ela fala um pouquinho. Deixa eu virar. E aí você vai contando um pouco desses livros que você escreveu. Uma boa tarde agora, já boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz da Márcia ter me convidado e de estar aqui com vocês, de conhecer aqui agora o Grupo Mulheres do Brasil. E como a Márcia já falou, eu sou formada em psicologia, mas de verdade eu sempre me considerei, fui logo para a área de educação e me considero muito mais professora e educadora. Como é que me veio, né, a coisa de escrever? Eu sempre fui uma leitora muito ávida e escrevia coisinhas também, né? E agora, o meu trabalho como professora foi com alunos em português e em inglês, em desenvolvimento de leitura e de escrita, né? E aí, quando eu estava trabalhei muitos anos na cultura inglesa, depois fui para a Escola Vera Cruz, e lá eles têm o Instituto Vera Cruz, e todo ano eu via ali o pôster, formação de escritores, e aquele pôster me chamou. Eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso. E aí, o bichinho da escrita me pegou, né? Bom, os livros... O primeiro livro. Esse é o primeiro. Contos. Sim. E aí, o que sentiu, né? E é muito interessante porque escrever é uma coisa complicada, né? Muita gente diz que o escrever e lançar o livro tem muita coisa em comum com ficar grávida e dar à luz, né? Então eu acho que são sentimentos muito conflitivos até, né? Então o processo de escrita é muito prazeroso, ao mesmo tempo traz muita ansiedade, né? E o lançamento é a mesma coisa, né? É uma alegria muito grande, é um orgulho, é uma satisfação, né? Você vê aquilo depois terminado, pronto, publicado ali, mas dá também, com alguém que eu conversei hoje me falou, dá um frio na barriga, porque o que vai ser agora daqui para frente com isso, né? Bom, tem lá as capas, né? São 3 livros que eu acho que são completamente diferentes. Então, O Tempo de Falta é um livro de contos que eu comecei a escrever no curso, depois eu complementei com outros textos,
E eu considero, de certa forma, esse livro um pouco como uma provocação ao leitor. Né? Por que tempo de falta? Porque são contos que, para mim, conforme eu for escrevendo, eles vão denunciando quase faltas. Falta de respeito pelo idoso, falta de acolhimento das crianças, relacionamentos humanos, relacionamentos com o meio ambiente, né, que eu acho que alguns dos textos são, inclusive, muito bem-humorados, muito engraçados, mas sempre tem ali uma crítica de coisas que eu acho que faltam hoje em dia. Né? Aí eu parti para o inventário de outono. Foi quando isso, Mônica? Isso foi em 2017. A primeira iniciativa. Eu comecei o curso em 2014, terminei em 2016, e aí eu dei sorte de que o Bruno, que é o fundador da Quelônio, a Quelônio estava começando naquela época, eu fiz cursos com ele foi da minha banca de TCC, e aí eu fui conversar com ele, mais ou menos como a história do Loyola. Eu falei, será que tem, que ele leu grande parte dos contos para o TCC, será que tem chance de ser publicado? Ele falou, não, manda lá, a gente vai fazer a revisão e tal. E você fala, nossa, como assim? Né? A gente não acredita, né? E aí eu passei para o segundo é um romance do que a gente chama de autoficção. Então ele traz muito ali da minha vida com a minha família, especialmente com meu pai, que foi uma relação complicada, difícil, e só que tem muito de ficção, né? E tranquilo. E fala um pouco nessa coisa da sua relação com o pai, né? Que foi fala, não, tem muito a ver. Muito autobiográfico, né? Por isso que é autoficção, né? Então é a minha história, a narradora, no fundo ali sou eu, né? E a maioria das coisas ali contadas são verdadeiras, né? Coisas que aconteceram mesmo. E teve um aspecto, alguém falou do terapêutico, Ivani, né? Né? Eu acho que foi um trabalho terapêutico, foi uma tentativa de resgatar, né, aspectos familiares da família do meu pai, que sempre foi uma família complicada, meus avós eram tudo muito complicado, então foi uma tentativa, agora eu sinto que foi uma tentativa de consertar, né? O que saiu ali do livro foi como algumas coisas foram verdadeiras, foram muito doídas para mim, para o meu pai, para os meus avós, mas vamos tentar ver se dá para resgatar alguma coisa, né? Aquela terapêutica. Terapêutica, né? Narrativa terapêutica. Eu acho que, inclusive, eu passei a entender melhor, né, algumas coisas em relação ao meu pai, e acho que estou mais de bem com ele agora, né? Desvendados os mistérios, alguns. Acredito que sim, né? E o último, seu filho mais novo? Pois é, e o último eu considero como a minha grande obra. E por que eu chamo de grande obra? Não sei em termos de valor literário, não vou entrar nessa questão, só os leitores é que depois vão me dizer. Mas grande porque ele é de tamanho e foi um livro que exigiu um trabalho de pesquisa muito intenso. Né? Várias pessoas já leram, vão entender do que eu estou falando. Quero fazer uma homenagem especial à Alice, ela vai falar de novo. Ela é a minha orelheira, né? Eu fui falar com ela, eu falei, você escreveria, Orelha? E ela teve o trabalho todo de ler grande parte do livro antes. E aí, assim, o que acontece, né? É uma pesquisa exaustiva, por quê? Porque é uma história que se passa no início do século passado. Começa em 1902 e vai até 1929, né? E aí já indo para outra pergunta, Márcia, né, do que Qual o ponto que te tocou? Pois é, eu acho que ele passeia por vários temas que me são muito caros, muito queridos, né? Relações familiares e sociais, infância, crescimento e amadurecimento, né? Questões ecológicas e urbanísticas, educação, que para mim é uma coisa fundamental, né? E tudo permeado o tempo todo pela literatura. Ele é um livro cheio de citações literárias da época, né? E uma coisa me surpreendeu muito enquanto eu ia escrevendo. Eu cheguei à conclusão que nada muda. O que eu quero dizer com isso?
grande parte das coisas que nos incomodam hoje em dia, e que a gente reclama, e que a gente faz movimentos, e que a gente... já está tudo lá. Né? Destruição da natureza, destruição do meio ambiente. Né? Tem inclusive um poema do Andrew Marvell, que é um poema inglês de 1681, e que fala da mudança que já acontece, da destruição da natureza e coisa e tal, né? E, então, só para terminar, né, o que eu gostaria de fazer, eu só falo em 30 segundos, né? Ponto de partida, leitura sempre. Alguém falou, o ler leva você a ter vontade de escrever, né? Eu trabalho agora há quase 10 anos, né, com oficina de escrita. A gente tem aqui essa coletânea, que é do grupo do Janelas Expressivas, né? Onde a gente tem 20 pessoas, várias estão aqui, né? A Sueli, a Franci, a Alissa, a Sandra, o pessoal está todo aí, né? Eu, inclusive. A Márcia, inclusive. Né? E aí, assim, fechando, né? Tudo é válido, tudo é uma delícia. Né? É um estímulo, exercício da criatividade, realização e satisfação pessoal, autoconhecimento terapêutico, o compartilhar e o contribuir, e eu acho que muito mais. Eu acho que tem que escrever, é muito gostoso e chega. Muito obrigada. Eu vou chamar então a Alissa. Eu vou chamar. Eu não sei se eu quero aqui. E aí, eu queria, antes até de avançar, a gente vai observando que cada uma teve uma razão para escrever. E se vocês verem, a Mônica terminou com ela avançando em cima de uma pesquisa histórica. Ela vai ficando mais, digamos assim, a pessoa vai crescendo. É melhor. Não. Você prefere sentar embaixo? Ela senta embaixo. Ela quer sentar embaixo. Não precisa. Ah, senta aí, Então, eu falo, a Sueli com a sua autobiografia, a Ruth com a sua história fincada, a Ivani, depois de pesquisar várias, consultou os contos dela, e a Eliane quase por acidente, foi convidada, gostou e foi falando e foi seguindo. A Mônica já entrou na fase de uma pesquisa, de um documento histórico, um trabalho de escrita e de pesquisa muito forte. E a nossa Alissa, a gente quer falar um pouco de como ela começou a escrever, mas ela é uma mulher eclética, ela é formada em pedagogia, depois ela fez psicologia, depois ela fez faculdade de artes plásticas e nos últimos 35 anos ela atua como psicóloga clínica e ainda é arte terapeuta e gosta imensamente, gente, de cantar. Ela tocava violão até muito pouco tempo, ela gosta de cinema e não perde o jogo de São Paulo. Essa mulher linda que está aqui escreveu o seu primeiro livro há quantos anos? Aos 82? 2019. Hoje ela está com 85 anos. Hoje eu estou com 85 anos. E aí a gente vai, antes de você falar dos livros, ela escreveu 2 livros. O primeiro, Os Velhos Também Amam, e depois Bem-Aventurado os Velhos. Mas a história de vida dela é muito linda, porque ela começou a escrever nessa idade, e ela vai contar um pouco a história dela. A Alissa era viúva, ela entrou num site por orientação da filha, ela conheceu o segundo marido, foi muito feliz com o Luiz por longos 12, 13 anos, 14 anos, e esse ano o Luiz nos deixou, faz exatamente 10 meses. Mas ela escreveu sobre a velhice, o amor, a intimidade, um primor que vale a pena vocês conhecerem. Lissa, fala um pouquinho. Qual foi primeiro, para obedecer o ciclo aqui? O que você sentiu quando você viu o seu primeiro livro, a sua primeira obra,
Não, mas antes eu quero falar outra coisa. Então fala! A voz é sua. Você pulou uma pergunta aí. Que levou a escrever, é isso. Que levou a escrever. Bom, eu casei com 71 anos de idade, ele tinha 80 anos. Foi a maior felicidade que vocês podem imaginar. Foi muito bom. Muito bom. Espero que seja antes dos 71, tá bom? Bom, e a minha vida de escrita está muito ligada a ele. Porque eu nunca tinha pensado em escrever, nunca escrevi absolutamente nada. Eu era julgada, né, assim, tida como as filhas da mamãe. Aqui é a literatura, aqui é artes plásticas. E eu entrei nas artes plásticas. E nessa, eu ouvia meus irmãos escreverem, fazerem alguma coisa. Nunca pensei nisso. Um belo dia, casada, já fazia uns 5 anos com o Luiz, fui tirar minha cesta e lembrei de um caso que ele tinha me contado de uma mulher que tinha dado em cima dele. Gente, fazia anos que eu não lembrava daquilo. Lembrei, assim, meio sonolenta, veio, só que não parou naquilo. Continuou a história toda, foi até lá embaixo, e acabou. Eu me assustei. A história pronta. A história pronta. Eu falei, eu me assustei, né? Eu falei, o que é isso? Isso é um conto, né? O que é que eu vou fazer com isso? Aí eu não consegui dormir. Levantei e fui escrever manualmente, porque eu não sei absolutamente nada de computação, né? Então, manualmente, comecei a escrever. Mostrei para o Luiz, ele gostou, ele digitou. Aí eu falei, interessante, vou escrever outro. Aí escrevi outro, gostei. Mas sabe aquilo de escrever por mero prazer, sem saber no que vai dar? Eu não pensava nunca em publicar um livro. E fui, só que os contos foram saindo. Então eu digo que eu sou uma escritora que não encontrou o conto. Foi encontrada pelo conto. Ele entrou dentro de mim. E dessas, pronto, né? Aí foi, se você quer saber o prazer que eu tive, foi um prazer muito gostoso, mas medo de fazer dedicatória. Não é de o que acontece, nada, só de fazer dedicatória. E eu falava, lazer, para as suas horas de lazer. Lazer é com Z ou com S, né? Eu ficava no desespero, que aí já não sabia mais o que fazer. Mas tudo bem, cheguei lá, me saí bem, tudo. E aí depois veio o segundo, né? Tem mais? Posso falar do segundo? Pode, o segundo, depois a gente faz. Não tem. Bom, comecei a achar, realmente dar um sentido diferente àquela situação só de vamos escrever o prazer, mas achar que eu tinha de dizer alguma coisa. Que eu tinha de dizer. E eu dediquei o meu segundo livro aos velhos. Aos velhos que defendem, aos velhos que lutam pelos seus direitos, inclusive pelo seu direito de amar a hora que for. E isso eu pus na dedicatória. E começamos, de vez em quando, eu e ele, darmos alguma entrevista, alguma coisinha, e ele sempre falava isso. Não tem idade para amar, era a tônica dele, né? E falou, realmente, e se deem essa possibilidade. E comecei a defender
isto, né? Defender isso. Gosto também muito de defender a causa feminina, mas não sou ativista. Mas meus livros estão envolvidos nesse contexto. E são contos leves, mas realistas, falam da intimidade, falam de situações do cotidiano, sem a menor, né, doçura, com muita leveza, mas exploram a situação da mulher velha, tendo um relacionamento que às vezes nem todo mundo entende, questiona, e ela responde. Eu lembro o Luiz um dia falando, acho que você se excedeu um pouquinho. Eu falei, não me importa, eu vou lançar. A Mônica também não gostou muito desse, não. Mas é a leitura. Vale a leitura. Não, mas eu gostei, eu gostei. Eu eu preciso falar duas coisas muito importantes. Fala. Bom, então deixa eu falar logo o cálice para sempre, né? Então deixa eu falar logo uma coisa que eu quero deixar, que talvez não seja... Bom, eu e o Luiz sempre tínhamos um ritual, que era vermos o poente, nós moramos no 19º andar, o poente tomando Baileys. Ai, que delícia! Então, geralmente, quando eu não estava atendendo, eu ia para lá, nós íamos, às vezes conversávamos, às vezes ficávamos em silêncio, mas estávamos lá. Aí, ele morreu. E aí, vem a grande mudança, quer dizer, você passa dias e horas e meses, né, reformulando tudo aquilo, e agora o que é que você vai fazer? Perdão. E aí, de duas uma. Ou eu fecharia todas as cortinas das minhas janelas e portas e não veria nunca mais o pôr do sol, ou eu veria o pôr do sol, tomaria o Baileys, chorava com ele, conversava com ele, criava coisas novas. E optei por isso. E por isso que eu peço, né, para vocês, em fases de crise, pensem, reformulem e criem que é a solução da vida. Bom, o recado, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu esqueci, eu queria uma coisa, mas que estava antes disso, mas eu esqueci. Então tudo bem. Nós vamos ter mais de 50 minutos para a gente conversar. Mas a Alissa está aqui, ela veio recuperada de uma pneumonia, veio nos prestigiar, ficou em casa a semana inteira para poder estar conosco. Muito obrigada, Alissa. Obrigada. Ela fala, é verdade, é verdade. Ela ilustra como ela é ativa. Ela até recentemente atendia, ela disse que ia deixar de atender agora. Então ela ainda atende seus pacientes. E ela ilustra lindamente o livro, como vocês vão poder ver na capa, nos capítulos dos velhos, bem-aventurados velhos, né? Muito obrigada, Alice. Então agora eu queria chamar, por favor, obrigada. Eu queria chamar a Silvia. A Silvia, eu estou conversando. A Silvia reúne as duas coisas. Ela vai contar um pouco da história dela, porque ela é escritora e ela fundou há 25 anos a oficina de livros para acolher as mulheres que querem escrever. Então eu vou dizer rapidamente aqui um pouco dela, que ela está lá. A oficina foi fundada em 1901
nasceu do sonho dela de reunir pessoas. 2001. Nasceu do sonho dela de reunir pessoas que acalentaram o desejo de contar história. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC, escritora, antologista, palestrante, ghostwriter e tem se dedicado à publicação de obras que promovem o protagonismo feminino. Ela organizou mais de 50 antologias nacionais, 7 internacionais, incluindo a coleção Nós, Mulheres, com volumes lançados no Brasil e no exterior. Em homenagem aos netos, ela escreveu diversos livros infantis personalizados. Recebeu prêmios e homenagens no Brasil, França, Estados Unidos, Itália e principalmente da Medalha de Vernet, né, da Société Académique des Arts de França, né? Então, queria agora que você falasse um pouquinho de você e me dissesse como nasceu. Primeiro, a ideia do seu primeiro livro e depois do seu primeiro trabalho dentro da editora. Claro. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar ao lado de mulheres maravilhosas e que somam a nossa categoria de escritoras excelentes. Quando estava se aproximando o ano 2000, a ansiedade era geral, né? A expectativa era muito grande. E eu queria me presentear com algo que eu nunca havia feito, com algo que ficasse marcante. E eu escrevi meu primeiro livro. Ao escrever esse livro, tê-lo em mãos, a emoção foi tão grande, tão forte, que eu decidi fundar a editora, para trazer outras pessoas para vivenciar aquela maravilha que eu estava vivenciando. Porque ter seu primeiro livro em mãos é fascinante, é tudo de bom. E foi assim que nasceu a Oficina do Livro Editora, e com o firme propósito de incentivar as pessoas a escrever. E é assim até hoje, por isso eu faço uso das antologias. Quando a gente se reúne um grupo de pessoas, já mulheres que escrevem há tempo, homens também atualmente, e as pessoas novas que nunca escreveram. Então, essa mescla é muito importante, né? É verdade. E aí você trouxe aqui como uma amostra para a gente alguns livros que a gente vai falar um pouquinho mais deles, mas de todas as suas obras, o que mais te tocou? O que você ficou mais, digamos, realizada? O que te realizou melhor dentro de todas as suas obras? É o Palavras em Movimento, Prosas e Versos, que eu digo que esse livro é um espelho meu. Tem meus pensamentos, minhas reflexões, meu dia a dia, minhas aventuras, meus desafios, minhas superações. Tudo em contos, poemas. E quanto tempo você levou para escrever o seu último livro, só para a gente ter uma ideia? Esse livro é, na verdade, uma coletânea, fiz um apanhado de tudo que eu já havia escrito. Como eu falei para você, o objetivo da editora é trazer novos escritores, e isso é feito por meio da assinatura de um capítulo. Então, a pessoa assina um capítulo, a partir dela vai criando coragem para desenvolver seu próprio livro. Então, eu fiz um apanhado de tudo que eu já havia escrito. Hoje em dia, já foram lançadas mais de 60 antologias, e eu participo de outras editoras também. Então, foram mais de 40 livros que eu participei, fora da Oficina do Livro. E isso deu um montante bastante grande, e eu reuni os que eu mais gostava, botei todos aqueles papéis em cima da mesa de jantar, olhei para o meu pai tem muito a ver com isso, falei: pai, olha só isso, que confusão, como é que eu vou fazer para organizar essas ideias? Ele virou para mim e fez: para você é fácil. Me deu uma força que no instantinho ficou pronto, tudo organizadinho. E o outro livro que eu gosto muito, que não está aí, é Incrível História da Barata Albina. Depois eu falo, tá? Está no outro, está no outro. E que você faz? Deixaria como recado, como dica, o que é? Sem dúvida nenhuma, o meu recado é: deixem seu legado, deixe sua história escrita, por favor. Porque aconteceu um fato muito interessante esse final de semana,
a minha prima Nancy está aqui, que eu amo de paixão, é minha irmãzinha. Eu deparei com um histórico que eu fui parar na minha trisavó. Eu falei, meu Deus, quem é minha trisavó? Deixa eu correr no livro da tia Ivone. A tia Ivone é minha mãe de coração. E ela caiu, quebrou o braço esquerdo. Com a idade, o braço não ia colar e nem ela podia operar. Então eu falei, madrinha, que bom que você está com a mão direita boa. Escreva a história da família. Graças a Deus, ela em um ano escreveu, nós fizemos lançamento, fizemos festa, tudo foi uma delícia. Eu pude ir no livro dela e achar o nome da minha trisavó, a avó Carola. E por coincidência não, por deusdência, a minha mãe herdou uma toalha que ela fez com suas próprias mãos, assinou Carolina Palhares, 1929. E por minha mãe ter nascido em 1929, ela herdou a toalha. E a toalha hoje está comigo. Hoje não, já faz tempo, está no meu banheiro. Todo dia eu vejo a toalha. Eu falei, gente, e ela que fez a toalha. Que delícia saber disso. Deixem seu legado. Tá? Parabéns, mulheres maravilhosas. Eu acho que agora você tem alguma coisa a falar de uma das suas obras? Porque agora nós vamos para um cafezinho. Nós vamos ter... Ainda temos dois. Ai, que maravilha! Aproveite. Eu estou sequestrando aqui o seu Depois eu faço um comentário sobre a Oficina do Livro, como ela trabalha, mas eu queria dizer que o carro forte da Oficina do Livro foi a coleção Nós Mulheres. Foi um livro por ano. A gestação desse livro sempre foram 9 meses, sempre foi publicado na primavera, tanto no Brasil quanto no exterior. Então foram 11 volumes nacionais e 3 internacionais. Então, em 2009 eu fui para Paris, no Le Fan. Depois eu já fui para os Estados Unidos, Will Women. E depois eu fui para a Itália, Noidone. E depois eu tornei a voltar para os Estados Unidos com Women Rights in the World. E voltei para a Itália com mais 2 títulos, que é o Encontro Literário a Milano e Parole em Movimento. Agora estou organizando mais uma edição internacional, que é Jubileu de Prata, Oficina do Livro, em Paris. Quem quiser, pode vir comigo. Muito bom. Bom, eu acho que agora podemos, então, ir para o cafezinho. Temos mais alguma coisa?